Ok, tenho sua atenção, mas há algo mais que precisa de sua atenção. O consumo de energia do mundo real da CPU-S, Ryzen 7000 versus 13ª geração da Intel. Como criador, fiquei muito preocupado e alarmado com o consumo máximo de energia da 13ª geração da Intel de 300 e mais watts consumidos quando utilizados. E enquanto eu estava testando a eficiência de energia do mundo real em uma carga de trabalho do mundo real, encontrei alguns resultados impressionantes. E nem a AMD nem a Intel estão realmente contando a história completa e não é o que você pensa. Na verdade, acho que é exatamente o oposto do que você pode pensar e estou muito surpreso que ninguém esteja realmente falando sobre isso. Mesmo os maiores YouTubers estão contando metade da história. Precisamos falar sobre a eficiência de energia do fluxo de trabalho no mundo real. Deixe-me explicar. Procurando uma maneira barata de licenciar seu Windows. Confira o UPIs através dos links na descrição do vídeo. Certifique-se de usar o código TN20 para obter 30% de desconto. Colhe a licença nas configurações de ativação e pronto. Esta licença é para o Windows 10, mas você pode atualizá-la para o Windows 11 gratuitamente. Eles também oferecem licença do Microsoft Office 19. Use o mesmo código TN20 para obter 30% de desconto. Confira upis.com na descrição do vídeo abaixo. Em um momento, você verá alguns resultados, mas primeiro preciso explicar o que esses resultados significam e o que esses números realmente dizem. Em primeiro lugar, o consumo de energia e a eficiência com 100% de utilização. Então, você deve ter visto algumas imagens da Intel consumindo mais de 300 watts com 100% de utilização e o Ryzen 9 7950X com mais de 250 watts e você pensa, se você mudar de ideia, esses processos usam muita energia. Bem, isso é como a velocidade máxima. E se eu puder dar um exemplo disso, seria como medir o consumo de combustível do carro na velocidade máxima do carro. Digamos que o carro ande a 200 milhas por hora e vamos medir a potência ou, você sabe, a economia de combustível lá, o que seria realmente mental e não faz muito sentido e não diz a você a história completa. Se realmente estamos falando sobre eficiência de energia e desempenho por watt, precisamos observar o fluxo de trabalho. E como criador, é quem eu sou e é com quem estou falando principalmente. Na maioria das vezes, não é 100% utilizado. Esse é o ponto aqui. E quando olhamos para o mundo real, como o fluxo de trabalho como criador, você tem usos mistos do processador. E então, quando estamos olhando para a média, você sabe, a utilização provavelmente está abaixo de 50%. Eu desafio você a usar mais informações de hardware 60 ou monitor de hardware. Basta colocar esse programa durante o seu dia normal de trabalho e apenas no final do dia, vamos ver qual é a sua utilização média da CPU. Eu estaria muito interessado em saber seus resultados. Em segundo lugar, embora a potência máxima consumida em 100% de utilização não seja útil para saber o desempenho por watt, o que é muito útil para saber é que tipo de resfriamento você precisa. Porque quando vemos mais de 250 watts puxados, sabemos que não podemos nos safar com um resfriamento a ar de nível médio, mas é quando não estamos aplicando o limite da Intel porque muitas das placas-mãe prontas para uso vêm com Intel limites excedidos ou deixar a placa-mãe extrair o máximo de energia para obter o melhor desempenho possível de vários núcleos. A ASUS, por exemplo, está chamando isso de aprimoramento multicore. Mas a Intel está realmente dizendo que este processador pode usar 253 watts no limite PL2. Então, basicamente, a menos que você esteja forçando todos os limites da Intel, você precisa de um cooler de ponta para o 3900K e depois o 7950X porque eles extraem muita energia do soquete e podem ficar muito quentes. Agora, se você aplicar os limites da Intel, poderá se safar com menos de um cooler e coolers de ar ainda maiores ficarão bem e você perderá um pouco do desempenho multicore. E então o processador será ainda mais eficiente em termos de energia. Mas, no nosso caso, o que testei aqui é o que a maioria das pessoas faria: pegar a CPU, pegar a placa-mãe, instalá-la, talvez habilitar o XMP e o iGPU. Você não mexe em nenhuma das configurações, vê como está no padrão e depois mede a eficiência de energia. Portanto, em nosso caso, em nossa placa ASUS, esse 3900K extrai mais de 300 watts quando 100% utilizado. Número 3, e uma das descobertas mais alucinantes, até mesmo acidentais, que ele fez com os processadores Intel é que eles ficam inativos em potências muito baixas. Eles podem ficar abaixo de 10 watts em modo inativo provavelmente devido à eficiência causada na arquitetura híbrida da CPU-S. A causa da eficiência pode ser executada de maneira muito eficiente em segundo plano ou quando você está executando tarefas mínimas e, em seguida, a causa do desempenho apenas aumenta e usa a energia quando necessário.
Enquanto na AMD, o que quase parece um problema, a AMD é que a AMD fica ociosa 5 vezes ou até mais, às vezes com potências mais altas. Então, em um fluxo de trabalho do mundo real, onde temos resultados mistos de uso da CPU, é muito interessante ver como isso funciona porque o consumo máximo de energia da AMD é muito menor do que o da Intel, mas o consumo mínimo ou baixo de energia, você sabe, tarefas mínimas ou uso de CPU muito baixo é muito menor na Intel. Qual é o desempenho real por watt vencedor? Número 4. Quais programas eu testei então? Testei o Lightroom Classic porque é um fluxo de trabalho misto de vários núcleos e núcleo único. Há pontuações ativas e passivas. Então, quando você está trabalhando em suas fotos, são tarefas muito leves. Então, basicamente, você usa o desempenho de núcleo único de sua CPUS e precisa de núcleos muito rápidos quando está trabalhando com os faders e, sabe, passando rapidamente entre as fotos e assim por diante. Mas também o Lightroom Classic usa muita exportação de fotos, que é multicore e, em seguida, mescla fotos e aplica efeitos a muitas fotos. Isso também pode ser uso multicore. Portanto, é um fluxo de trabalho 50-50 que testei aqui. Então eu testei o Photoshop, que é principalmente single-threaded, mas também alguns são multithreaded, ele pode usar multithreads, mas não é tão eficiente em multicores quanto o Lightroom Classic. O Photoshop realmente gosta de usar coisas de thread único. E também testei o Premiere Pro, que é realmente um fluxo de trabalho misto porque o desempenho da linha do tempo geralmente usa 100% do uso da CPU. E então temos muitas coisas que estão funcionando lá e também é um pouco de GPU na mistura. Então, por que escolhi essas coisas? Porque essas são tarefas muito focadas na CPU e realmente focam nessas tarefas. Eu poderia ter pegado algo como o Resolve, por exemplo, mas o Resolve usa muito GPU e estamos adicionando outra coisa na mistura que realmente não nos conta a história completa do desempenho da eficiência da CPU por watt. E também não usei um Blender, por exemplo, que é quase 100% de utilização, o que você pode ver muitos grandes youtubers usam o Blender porque isso só nos contará uma parte de uma história porque a maioria das pessoas não está usando essa CPUS apenas para a renderização do Blender. E quando o fazem, provavelmente optam por um sistema Threadripper ou um sistema muito superior. Ou, na verdade, acho que a maioria das pessoas se afasta da renderização real em uma CPU para uma renderização em GPU, que é muitas vezes mais poderosa e rápida, como você pode ver em minha pesquisa recente. E também não estou testando jogos aqui porque não estamos focados em jogos neste canal. E se você quiser ver isso, provavelmente terá que solicitar isso nos canais de seus jogadores favoritos. Tenho certeza de que há muito por aí. E quinto, finalmente, como os testes funcionaram. Basicamente, eu estava executando um benchmark Puget Bench para Lightroom Classic, Photoshop e Premiere Pro porque esse é um fluxo de trabalho repetido que posso fazer em cada sistema repetidamente, e será exatamente o mesmo e fornecerá exatamente a mesma tarefa para fazer para a CPUS ou para o sistema de computador. Portanto, é muito facilmente repetível. E esses benchmarks do Puget Bench realmente testam diferentes aspectos do programa e da CPU. Núcleo único, multinúcleo, o que você faria como criador, imita o fluxo de trabalho da melhor maneira possível, o que posso fazer repetidas vezes. Assim que o teste começou, pressionei 0 no Hardware Info 64 e medi todo o consumo de energia durante esse fluxo de trabalho, como você pode ver em alguns B-roll na tela. O OBS também estava gravando em segundo plano. O registro da tela, que também contribui para o fluxo de trabalho criativo porque, na maioria das vezes, como criador, você tem outra coisa trabalhando em segundo plano e também testa a capacidade de multitarefa e multinúcleo da CPU, quão bem ela funciona ou como bem, ele usa energia quando outras coisas estão funcionando em segundo plano. Só para dar outra coisa à CPU, ao mesmo tempo, não estamos tirando muito desempenho da CPU porque ela usa o codificador NVEN para realmente gravar a tela da GPU. Antes de escrever seus comentários raivosos sobre a medição de hardware versus software do consumo de energia, quero compartilhar os resultados primeiro e depois farei um comentário sobre isso. Se você quiser ver o teste configurado para ambos os sistemas, também deixarei isso na descrição abaixo. Agora você pode ver esses resultados na tela. Então, eu quero explicar alguns desses números que você vê aqui apenas para que você esteja familiarizado com o que estamos vendo. Na primeira coluna, podemos ver a pontuação do teste. Então, com que rapidez ou quanto ele marcou no teste durante esse benchmark. Então podemos ver o consumo mínimo e máximo de energia durante essa carga. Podemos ver quanto foi o consumo máximo de energia e o consumo mínimo de energia. E então podemos ver o consumo médio de energia durante esse teste, que provavelmente é o fator mais importante aqui.
Em seguida, temos o cálculo de desempenho por watt, o que basicamente significa que dividiremos a pontuação pelo consumo médio de energia para sabermos quanto é o desempenho por watt durante esse tipo de carga. Então também estou medindo o tempo que levou para realmente concluir a tarefa. E então vemos a energia consumida por kWh por ano. Então, basicamente, o que fizemos foi pegar o tempo que levou e a potência que ele extraiu em média durante esse tempo. E vamos calcular quanto custaria se fizéssemos exatamente o mesmo fluxo de trabalho, 8 horas por dia, 5 dias por semana, 20 horas por mês e 12 meses por ano, quanta energia usamos. E isso é medido em kWh por ano. E também a última coluna é o consumo de energia do ano. Mas basicamente isso você pode calcular pegando a energia consumida por ano. E se você calcular isso vezes o uso médio de eletricidade por kWh em seu país, poderá medir o custo real de eletricidade do ano, que no nosso caso é em libras porque estou aqui no Reino Unido e é isso que calculamos lá fora. Eu fiz o teste dos processadores Ryzen 7000, 13ª e 12ª geração. E o topo do gráfico aqui é o 12600K em 27,5. Portanto, é um grande salto na verdade sobre o 13600K, que é muito mais poderoso, mas o desempenho por watt não é tão bom no fluxo de trabalho do Premiere Pro aqui. Portanto, este é o Premiere Pro que estamos vendo aqui. Podemos ver de maneira interessante que todos os processadores Intel aqui estão no topo das paradas. E então vem todas as CPUs da AMD e elas retrocedem. O Ryzen 5 é o mais eficiente em termos de desempenho por watt, depois o Ryzen 7 e depois o Ryzen 9 exatamente ao contrário. Mas, curiosamente, se olharmos para algo como o 13900K e depois o 7950X, o 13900K é um pouco mais em termos de desempenho por watt. Mas isso se deve ao consumo mínimo de energia. Como você pode ver no 13900K, o consumo mínimo de energia durante essa tarefa foi de 9,89 watts. Mas se você olhar para o 7950X, o consumo mínimo de energia foi de 54,5 watts. Isso realmente faz uma grande diferença lá. Portanto, no Premiere Pro, as CPUs Ryzen são muito menos eficientes em termos de energia por watt. Mesmo o Intel 12900 kSiemens, que é o menos eficiente em termos de energia, está um pouco à frente do Ryzen 7600X. Mas aqui não é uma comparação justa completa entre Intel e AMD, apenas porque a Intel tem eGPU interna e oferece muito desempenho na linha do tempo. Ele tem uma enorme sobrecarga de desempenho no lado da AMD. Tem um pouco de benefício lá, obtendo pontos muito mais altos, como você pode ver aqui. Até o 12600K obtém pontos mais altos que o 7950X na pontuação geral. Então isso não está nos contando a imagem completa. Passando para o Photoshop, vemos uma imagem ligeiramente diferente. O 12600K e o 13600K estão novamente no topo das paradas com o cálculo de desempenho por watt. Eles são os CPUs com melhor desempenho lá. Mas agora podemos ver que a CPUs Ryzen, por causa do desempenho de núcleo único, também obtém pontuações muito boas. E o Ryzen 7600X é realmente melhor em termos de desempenho por watt do que o 13900K. Não muito, mas ainda é melhor. E o 12900 kSiemens aqui não é realmente muito eficiente. E então os slides mais abaixo nos gráficos. Mas então você pode ver que o Ryzen 7900X e 7950X ainda estão na parte inferior das paradas, consumindo aproximadamente ou obtendo o mesmo desempenho por watt. E, curiosamente, há um pequeno salto entre o melhor do Ryzen, que aqui é o 7600X, e o 13700K. Há uma pequena lacuna ali, cerca de 3 pontos por watt, o que é um pouco diferente em comparação com o resto das coisas. E então os 12600K e 13600K do i5 também têm uma grande lacuna entre as CPUs intermediárias. E, finalmente, o Lightroom Classic aqui, o tipo de fluxo de trabalho combinado de vários núcleos e núcleos únicos, podemos ver resultados semelhantes de que as CPUs Intel estão no topo das paradas. Depois, há uma grande lacuna entre o 7600X e o 13900K. O 13900K é na verdade um pouco mais eficiente que o Ryzen 7600X. Há um grande espaço entre eles. E o 12600K e depois o 13600K aqui são muito mais altos.
Como você pode ver, o 13600K também tem uma grande lacuna entre o 12600K, apenas por causa do desempenho de núcleo único e mais núcleos terão um desempenho muito melhor. Mas, curiosamente, as CPUs Ryzen, novamente, estão na parte inferior das paradas. E isso se deve principalmente ao consumo mínimo de energia. Como você pode ver, as CPUs Intel consomem um dígito, onde as CPUs Ryzen consomem 2 dígitos, e não estamos falando de 20 watts, são cerca de 5 vezes mais que as CPUs Intel, o que no geral equivale a mais desempenho por watt para as CPUs Intel, o que é muito, muito interessante. E agora, se você olhar para o custo da eletricidade entre, digamos, o sistema Intel e o sistema Ryzen, vamos pegar o topo das tabelas, como o pior caso para ambos, que seria o 7950X e o 13900K. Se voltarmos para o Premiere Pro por um segundo, você pode ver que o 7950X usaria cerca de 21 libras de eletricidade por ano, enquanto o 13900K usaria 16 libras e 71, então há apenas cerca de 5 desistências de diferença ao longo do ano. Agora, você pode calcular seu uso em seu país com os preços da eletricidade, mas não é uma diferença tão grande. Então, as pessoas que pensam que, você realmente vai compensar os sistemas AMD porque eles vão consumir muito menos energia ao longo do tempo, não é verdade que a AMD será eficiente em termos de energia, em primeiro lugar, porque eles não são. E então, em segundo lugar, não há uma grande diferença entre eles dois. Se houver uma diferença de cerca de 50 desistências entre os pontos de preço, isso levará cerca de 10 anos para o preço realmente se igualar, então a diferença de preço realmente não importa tanto aqui. Então, estamos olhando para o Photoshop aqui entre o i9 e o Ryzen 9, você pode ver que o i9 usa 25 libras de eletricidade e o Ryzen 9 usa cerca de 7 libras a mais. Novamente, podemos ver 8 libras por ano de diferença de eletricidade, não é uma diferença tão grande assim. E no Lightroom Classic aqui, podemos ver que o i9 consome 42 libras de eletricidade, enquanto o Ryzen 9 consumiria cerca de 61 libras de eletricidade. Aqui, isso é uma grande diferença, que é cerca de 20 libras ou mais. Mas é o seguinte, essas tarefas são principalmente quando a CPU é usada nesses benchmarks, mas se o seu fluxo de trabalho for mais ocioso, ou menos em relação às CPUs ociosas, as CPUs da Intel avançam ainda mais e mais à frente, porque ao longo do ano com o tempo, acho que na maioria das vezes, se você está trabalhando em um sistema, como até mesmo na edição de vídeo ou edição de fotos, você está usando principalmente desempenho de núcleo único. Você estará trabalhando em cortes e poderá ajustar o grau de cor, movendo-os para cima e para baixo, isso é principalmente desempenho de núcleo único. Na maioria das vezes você não está exportando o vídeo e mesmo quando está exportando, mesmo assim não é 100% utilizado. Você pode estar vendo algo entre 30% a 75% utilizado porque ainda usa muito GPU e assim por diante. O tipo de diferença anual do mundo real, a diferença de preço seria realmente muito maior quando a usamos no mundo real. Mas esta é apenas a melhor representação que posso fazer com tarefas repetitivas. E agora eu quero falar sobre o tipo de comparação de teste de hardware versus software, porque muitas pessoas podem estar dizendo que, veja, seu teste não é preciso porque você está medindo software em vez de hardware. Você deve medir o consumo de energia dos plugs EPS do soquete da CPU. E eu realmente concordaria com você. Entendo por que você pensaria isso e acho que obteria resultados de teste muito mais precisos ao fazê-lo dessa maneira. Mas, antes de tudo, não tenho esse equipamento de teste e pode custar muito caro. Em segundo lugar, quando estamos testando a partir do plug EPS, na verdade estamos adicionando coisas na equação que afetam a eficiência de energia, que seria, por exemplo, a placa-mãe. A placa-mãe, entrega de energia, quão eficiente é isso? Outras coisas que podem usar o poder e assim por diante. Portanto, não é apenas o uso da CPU. E não conheço uma ferramenta como posso medir a eficiência de energia ao longo do tempo em média através dos plugs EPS. Procurei na internet, sei que tem algumas ferramentas lá. Se você conhece uma ferramenta que seria boa e funcionaria assim, onde você pode medir a média ao longo do tempo, adoraria obter acento circunflexo lá. E deixe-me saber na seção de comentários abaixo. Eu sei que DerPower e o Thermal Grizzly estão trabalhando na versão GPU de algo assim, mas não sei se há algo para a versão CPU disso.
O que consegui fazer em terceiro lugar foi usar apenas energia simples, você sabe, medidores de potência que você pode obter por 10 libras na Amazon ou algo assim. Conecte os dois sistemas e, em seguida, meça o teste Lightroom Classic em uma linha e veja se meus resultados de teste são realmente imprecisos ou fora do lugar ou faça a linha lá em cima. Agora eu entendo que quando fizemos software, podemos ter um tipo de medição um pouco menos coeficiente dentro da equação. Portanto, haveria ineficiência na equação quando medimos em software. Mas se retirarmos isso, ainda deveríamos obter os mesmos resultados, apenas os números são ligeiramente diferentes, se isso fizer sentido. Mas as medidas seriam as mesmas porque estamos removendo o mesmo tipo de parte da equação de ambos os lados das equações, o que significa apenas que o número no final seria diferente, mas ainda veríamos a diferença entre dois sistemas, o que faz sentido aqui ou o que estamos procurando. Mas eu medi e, como você pode ver no rolo B, medi os medidores de potência da parede e podemos ver que o i91390K usou 0,055 kWh durante esse período e marcou 1917 pontos. E então o 7950X usou 0,67 kWh, que é 67 Wh e marcou 1820 pontos. E se calcularmos a média, você sabe, desempenho por watt neste caso ou desempenho por watt-hora usado de eletricidade, podemos ver que o Intel usou 34,8 e o AMD Ryzen usou 27,16. Agora, quero mencionar que, se você verificar a configuração da bancada de mesa na descrição abaixo, verá que o sistema AMD realmente tem uma fonte de alimentação muito melhor, uma fonte de alimentação muito mais eficiente com 80 mais classificação de platina em vez de 80 mais ouro classificação no sistema Intel, o que significa que a AMD tem uma vantagem ainda maior lá. Portanto, se usássemos as mesmas fontes de alimentação em ambos os sistemas, a diferença seria novamente um pouco maior, você sabe, favorecendo a Intel. Mas porque eu não queria fazer outra configuração de teste e mexer com as fontes de alimentação novamente, eu só queria ver se eu as conectasse, quais seriam os resultados. E aqui estão eles. Então, quais são as conclusões desses resultados de teste? Agora, depois de semanas e semanas fazendo testes, medindo-os, reunindo os dados, posso ver que, na verdade, o tipo real de desempenho por watt é muito melhor nos sistemas Intel. E se você é um criador, o sistema Intel oferece melhor desempenho por watt na classificação média, a menos que você esteja fazendo renderização de liquidificador, então sim, AMD. Mas não acho que muitos criadores façam isso. E como expliquei anteriormente no vídeo, provavelmente sua CPU não está 100% utilizada. Em segundo lugar, a diferença real de economia de dinheiro entre essas CPUs não é grande coisa. E isso realmente depende do seu fluxo de trabalho. E eu gostaria de dizer que a Intel ainda é uma escolha melhor porque provavelmente seu sistema ficará mais ocioso do que meus resultados de benchmark aqui, porque eu estava calculando o custo da eletricidade se executasse esse benchmark consecutivamente, como ao longo do ano, mas provavelmente não é isso que você está fazendo. E seu consumo seria muito menor, o que significa que o consumo de energia ociosa seria muito menor na Intel, o que significa que custaria menos na Intel, mas na verdade custaria mais na AMD porque o consumo de energia ociosa da AMD seria mais alto. Como criador e profissional, se você está fazendo isso por trabalho, acho que não terá que se preocupar com isso de qualquer maneira, porque, como você pode ver, não é grande coisa. Mas se você está me perguntando qual é o mais eficiente em termos de energia, então a Intel é a escolha certa. As pessoas que dizem que a AMD é mais eficiente em termos de energia não são realmente verdade, como você pode ver nos resultados desses testes. Agora, não estou falando em todos os casos e cenários, mas acho que para a maioria das pessoas, essa não é a verdade. Mas se você está procurando construir o melhor banco para o livro, crie um PC, confira o guia de construção na descrição abaixo, onde você pode encontrar os diferentes orçamentos para criar os PCs, escolha aquele que mais se aproxima do seu orçamento, configure-o às suas necessidades no vídeo. Farei upgrades e downgrades e tudo mais. Há guias de construção, tudo lá. Assim, você pode criar o melhor sistema para seu dinheiro como criador. E eu adoraria saber o que você pensa na seção de comentários abaixo sobre este tópico. Qualquer comentário, te encontro lá embaixo. Obrigado pessoal por assistir e vejo vocês na próxima. Bye bye.